Muito bem, pessoal. O tema que eu escolhi para falar para vocês doeu, adapta e continua. Quando o treinamento complementa o tratamento. Infelizmente, muitos colegas ainda, e aí não são só os colegas da área de saúde, os colegas da educação física, mas colegas da área de saúde como um todo, ainda acreditam que quando alguém apresenta alguma dor, mesmo sem nenhum tipo de diagnóstico, imediatamente o primeiro cuidado, a primeira precaução é suspender o treinamento, né? A primeira, não, para de fazer, ou então para de mexer a região. E não é isso que as evidências mostram que tem sido mais eficaz para a recuperação, para o alívio dos sintomas, para evitar as compensações que advêm desses sintomas e para o tratamento, se for, no caso, uma lesão musculoesquelética. Então, a gente vem hoje apresentar uma nova proposta não, é uma proposta que já existe, mas talvez alertar os colegas de educação física que isso é possível sim, que na verdade treinamento físico e tratamento fisioterápico e tratamento médico são complementares, né? Nós vamos oferecer um tipo de assistência ao indivíduo que está com dor, que apresenta lesão, que apresenta algum tipo de sintoma, algum comprometimento do sistema musculoesquelético, uma opção para que essa recuperação ocorra mais rápido, para que esses sintomas tenham redução da sua magnitude e para que o próprio tratamento, né, seja mais efetivo. A ideia é essa. Então, vamos lá. Bom, eu queria, já aproveitando para agradecer aí a apresentação, né, eu me formei na Unifor, com muito orgulho, em 1990, fiz a minha especialização em treinamento esportivo pela Faculdade de Educação Física de Sorocaba, a especialização em saúde do idoso pela UES, fiz um mestrado pela Federal em Saúde Pública e hoje dou aula apenas na pós-graduação, lá na UES, tanto no treinamento esportivo, na especialização de treinamento esportivo, mais especificamente na disciplina Força e Velocidade, e na especialização de Fisiologia do Exercício, na avaliação motora. Bom, aqui são alguns CNPJs que a gente abre, né, para levar a educação física em áreas diferentes. A empresa que eu uso para avaliação, o Clube de Corrida, que é a assessoria de corrida que eu já tenho há 15 anos. A Fit House, como o Sérgio falou, é uma empresa que monta academias de condomínios e hotéis. E, mais recentemente, a gente lançou uma plataforma de educação online que, muito em breve, estará com seu primeiro curso. A gente vai conversar sobre isso mais tarde. Muito bem. Quando a gente encontra... Agora vamos falar dos nossos alunos, dos nossos clientes. Quando normalmente eles chegam para nós com alguma queixa, eles já vêm com uma sentença declarada. Vocês vão ver a primeira coisa que normalmente eles falam. Qual foi o exercício que eu fiz que provocou essa dor, hein, professor? Então, a culpa imediatamente passa a ser do exercício. Ou então, devo ter feito alguma coisa errada, ou como a técnica não foi boa. Ou ainda, vou parar de treinar para não piorar. E às vezes eles esquecem que o exercício ocupa talvez 3 horas da sua semana e todas as outras horas, onde muitas vezes esse aluno é exposto a um sem número de fatores de risco, inclusive permanecer muito tempo, ficar muito tempo na mesma posição em comportamento sedentário é um grande fator de risco para problemas, para sintomas, para lesões musculoesqueléticas, principalmente lesões de ordem degenerativa. Então, a primeira coisa, pessoal, é quando a gente ouvir isso dos nossos alunos, evitar uma postura de embate, né? Primeiro, porque normalmente o que a gente tende a fazer até para se defender? Não foi exercício que provocou isso. Você não fez nada errado que eu corrija a sua técnica. Não precisa, calma. Então, vamos ouvir, vamos escutar e a partir daí a gente iniciar uma série de avaliações para, não só para adaptar o treino, que essa é a proposta, e até para fazer um encaminhamento para o profissional de saúde adequado. Bom, como a gente vai falar hoje aqui, meus amigos, basicamente de dor. E agora, em 2020, depois de 4 décadas, a principal organização, a principal instituição
especializada em dor no mundo, que é a International Association for the Study of Pain, publicou, ou melhor, republicou uma definição de dor atualizada. Então, vamos lá. Basicamente, o que é que essa definição, e por que eu trouxe essa definição para vocês, por que eu acho importante a gente discutir essa definição? Porque essa base conceitual já permite com que nós desmistifiquemos algumas coisas em relação à dor. Então, segundo a nova definição da IASP, dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, olha isso que eu vou falar agora, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, o principal ponto que eu vejo aqui nessa definição é que nem sempre a dor está associada à lesão do tecido, né? Ou melhor, a lesão do tecido não obrigatoriamente é a causa primária da dor. Dor e lesão não obrigatoriamente elas acontecem com a mesma magnitude. Em outras palavras, meus amigos, o fato de eu estar sentindo mais dor ao realizar um determinado movimento não significa que eu esteja maltratando mais aquele tecido, que eu esteja agredindo mais aquele tecido. Eu não estou dizendo, por enquanto, que é para vocês fazerem isso. Mas é importante que vocês compreendam que o fato de ter mais dor ao realizar um movimento não significa que o tecido está sendo mais agredido. Dor envolve muitas coisas, é multifatorial, envolve experiências pregressas, envolve até a forma como você encara o medo de sentir dor. O medo de sentir dor aumenta a experiência desagradável da dor. Então, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos continuar nessa pegada para vocês entenderem como, às vezes, a gente não está olhando para as percepções mais corretas. Nós vamos falar de um problema muito comum hoje em dia, e esse problema, muitas vezes, é potencializado por nós, profissionais de educação física, que é a cinesiofobia, ou o medo do movimento. Eu trouxe para vocês um artigo bem recente de 2019, mostrando o impacto da cinesiofobia em algumas variáveis importantes, como dor, como incapacidade funcional e qualidade de vida. Essa foi uma revisão sistemática muito bem feita, apresentado no British Journal of Sports Medicine, que é uma das principais publicações hoje que investiga a relação de exercícios e questões de saúde. Então, vocês vão ver aqui no gráfico da direita, dá só uma olhadinha. Primeiro, nós temos um impacto considerado moderado, uma associação considerada moderada entre qualidade de vida e cinesiofobia, e medo do movimento. Ou seja, quanto maior o medo de fazer determinados exercícios, menor a qualidade de vida. Por isso que é uma associação negativa, estatisticamente falando. Em relação às incapacidades funcionais, nós temos uma forte correlação, uma forte associação, e que é positiva, ou seja, quanto maior o medo de fazer exercícios, maior as incapacidades, maiores são as barreiras para fazer as atividades básicas do dia a dia. E nós temos também uma correlação muito forte e também positiva entre o medo de fazer exercícios e a intensidade da dor. Olha só, pessoal, o simples medo de fazer exercício já faz com que a percepção da dor seja maior. E uma correlação moderada entre o medo de fazer exercícios e a severidade da dor. Ou seja, aí vai para um pouco mais as questões de classificação de como essa dor acontece. A questão que eu coloco é muito cuidado para você não ser o promotor dessa cinesiofobia. E, às vezes, a gente, quando não escolhe as palavras certas para comunicar um determinado cuidado, uma determinada precaução, você simplesmente aumenta o medo dele fazer movimentos. Hoje em dia, se você acompanhar nas redes sociais, nós temos uma verdadeira, como alguns autores chamam, terrorismo biomecânico.
Você não pode fazer isso de um qualquer jeito diferente, as escápulas têm que estar exatamente assim, os ombros têm que estar perfeitamente alinhados. Gente, quem busca tanto... É óbvio que nós temos que ter uma técnica adequada de exercício, mas essa perfeição de movimento, ela não existe, e eu digo mais, ela não existe nem ela é desejável. Nós temos que ter liberdade de movimento, as nossas articulações têm que ter graus de liberdade de movimento, para permitir com que o movimento seja mais natural, mais fluido. Aquilo que às vezes é considerado uma alteração de padrão de movimento, muitas vezes é simplesmente o caminho que o corpo escolheu para conseguir executar aquela tarefa naquele contexto. Eu sei que esse é um assunto que a gente precisaria debater com mais detalhes, mas eu queria lançar já essa semente. Às vezes, a gente, quando dá informação demais para o nosso aluno, para fazer um determinado movimento, que às vezes é simples, que mesmo que ele faça, não siga um padrão engessado de técnica, ele não vai ter nenhum tipo de problema. É óbvio que a gente tem que analisar quais são as situações de risco. E se você, professor, não tem tanta experiência ainda no trabalho em sala de musculação, aí não. Aí você tem que se prender, digamos assim, a uma técnica de execução ainda mais como se fosse uma receita de bolo, porque você não tem essa capacidade ainda não ficou com a capacidade de julgar que outros caminhos aquele indivíduo terá para fazer um movimento de forma adequada. Então, reforçando um pouco essa ideia sobre dor, vamos olhar esse modelo de 2000, publicado num periódico específico que trata do assunto, onde nós temos, de um lado, a pessoa sente a dor, né? Tem uma lesão, essa lesão provoca ou está associada a uma experiência de dor. À direita, os indivíduos que têm pouco medo de sentir dor, que encaram essa dor como parte do processo, eles vão se expor gradativamente aos movimentos, aos exercícios, e vão se recuperar. Em contrapartida, no outro extremo, nós temos aquelas pessoas que sentem a dor, catastrofizam essa dor, ou seja, elas exacerbam esses sintomas, elas maximizam esses sintomas, elas exageram a forma como está sentindo dor. Isso vai gerar medo de fazer movimento, medo de ter novamente a lesão e medo da dor. Isso leva a uma sensação de hipervigilância, isso leva a uma sensação de evitação. Eu vou evitar qualquer tipo de coisa que me lembre que eu tenha, que eu possa vir a ter dor. E aí vem as incapacidades, a depressão e o agravamento da lesão. Então, veja, profissional, você que está nos escutando, você pode ser esse profissional da direita, mas também você pode ficar parado e ser o profissional da esquerda, que contribui para esse processo. Então, é nesse momento que o papel do profissional de educação física, que mesmo conduzindo um programa com restrições na sua prática, ele pode dar uma visão propositiva. Ele pode pensar, não vou pensar no que você não pode fazer, eu vou pensar no que você pode fazer, no que você vai fazer, em como você vai melhorar, tá? Bom, desculpa, deixa eu voltar aqui. Suspensão total dos exercícios em função da dor. Será que é uma boa estratégia, né? Bom, eu costumo dizer, isso aqui, alguns colegas dizem, nossa, mas tu também é muito radical. Mas se a gente parar para pensar, é isso mesmo. Foi conduzida uma pesquisa aqui no Brasil em 2013. A pesquisa chamou Diagnóstico do Esporte. Foi uma parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Saúde, que procurou, entre outras informações muito importantes, por sinal, vocês podem baixar isso na internet, coloquem lá Diagnóstico do Esporte, vocês baixam ele completo. Uma das coisas interessantes foi as causas, por que as pessoas não fazem exercícios e por que as pessoas abandonam os exercícios. Ou seja, foi investigado a causa tanto da falta de adesão quanto da falta de aderência. E pasmem vocês, um dos motivos mais citados, tanto para a falta de adesão, ou seja, para entrar para fazer os exercícios, como as pessoas desistirem, foi problemas de saúde. As pessoas estão deixando de fazer exercício porque tem problema de saúde. Não é o contrário, gente. Não seria o contrário? É claro que é o contrário.
mas falta informação, falta divulgação dessa informação. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa sendo proibida de fazer exercício porque tem dor. Imagine um idoso que foi proibido de fazer uma caminhada ou de fazer a sua musculação porque está temporariamente com dor no joelho, está envolvido com um tratamento para dor no joelho. Óbvio que ninguém morre de dor no joelho, mas a pessoa morre de doença coronariana. E o fato dele não fazer os seus exercícios aeróbios, não fazer os seus exercícios de força, aumenta o risco, aumenta a exposição ao risco para doenças, por exemplo, do sistema cardiovascular, por exemplo, do sistema endócrino metabólico. Então, gente, vou dizer uma coisa para vocês com muita sinceridade. Tenho certeza que Serjão, André, Renê, que estão aqui junto comigo, vão concordar. Hoje em dia, com a quantidade de informação que todos nós temos, todos nós, eu estou incluindo vocês no meio, você pedir para uma pessoa suspender completamente os exercícios, são situações raríssimas. Existem algumas doenças, existem algumas condições agudas em que o exercício é contraindicado, em que o exercício pode ser o fator que desencadeia um desfecho sinistro. Mas essas situações são extremamente raras. De um modo geral, as pessoas podem fazer exercícios adaptados, desde que quem vai prescrever... Primeiro, precisa entender uma coisa. Quem vai prescrever exercícios para quem está machucado tem que saber trabalhar com interdisciplinaridade. Tem que bater um papo com o fisioterapeuta, bater um papo com o médico, sem medo. Cada um mostrando ali como que o treinamento vai complementar o tratamento. E segundo, tem que saber o que está fazendo, tem que conhecer um pouco qual é a doença, qual é a lesão, qual é o sistema musculoesquelético. E essa informação está disponível hoje, gente. E parem, por favor, de ficar culpando, na minha graduação eu não tive isso. Para de ficar jogando a culpa no outro, para de ficar jogando a culpa no mundo, na parte econômica. Então, hoje, quantas informações vocês conseguem hoje de graça? Olha esse evento, olha o Pensar Educação Física, né? Tantos outros que estão aí, tanta gente aproveitou bem esse período de quarentena para se especializar. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo alguém começando, alguém que aproveitou esse período. Eu entendo que o impacto da pandemia teve em cada um peso diferente. Isso é perfeitamente compreensível, eu não estou julgando isso. Mas eu estou louvando quem se dispôs a estudar, a fazer curso, a se capacitar, e agora saiu preparado, né? O profissional de educação física agora, nós tivemos uma grande vitória, estamos legalmente habilitados para trabalhar num ambiente hospitalar. Gente, esse mercado de trabalho se abriu. Se você não tem uma formação ampla na área de saúde, não vai dar, não vai rolar para você, tá? Então, assim, mas não é só estou falando no ambiente hospitalar, não. As pessoas hoje, olha, eu vou dar um dado, que quem passou foi o Almeres Ameliato, que vocês conhecem, já deu alguns cursos aqui no CREF 5, um dos principais consultores de academia do Brasil. Nós tivemos um percentual agora no retorno, quando as atividades das academias foram liberadas, um percentual de novos alunos absurdo. Então, muitas pessoas iniciaram a treinar no ambiente academia pela primeira vez agora. Elas viram o quanto é importante, o quanto que a mídia bateu nessa questão do sistema imunológico, o quanto a mídia bateu na importância de ter um corpo forte, preparado para, por exemplo, passar por mesmo aquelas pessoas que foram contaminadas, para saírem melhor, para ter um corpo mais resistente ao combate, por exemplo, ao imobilismo de quem fica internado no ambiente hospitalar, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Já que a gente está falando disso, vamos primeiro para a importância, vamos começar com a avaliação, né? Eu recebo alguém com dor, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na avaliação, de como eu vou conduzir isso. Professor, mas aí vai ter que ter algum tipo de instrumental específico. Caro, meus amigos, se vocês souberem fazer as perguntas certas, já é meio caminho andado. Olha o que eu estou falando. Então, eu selecionei aqui algumas perguntas, mais especificamente com relação à dor. São perguntas que a dor, as respostas podem conduzir as nossas decisões, antes mesmo de você testar esse indivíduo para qualquer coisa. Então, preste atenção. Desculpa. Primeiro, onde se localiza? É óbvio, né? Você tem que saber onde se localiza, se ela é naquele ponto só, se ela irradia para algum ponto, porque a partir de onde se localiza a dor,
você pode definir as regiões corporais que serão testadas ou que não serão testadas. Então, por exemplo, se eu estou avaliando meu amigo Sérgio, e ele fala assim, Rossmann, eu estou com uma dor no meu ombro direito, e essa dor ela é mais importante quando eu elevo o meu braço acima de 90 graus. Então, nesse momento, eu já sei assim, caramba, eu ia fazer com ele o teste de resistência de força e ia fazer a flexão de braço, o apoio de frente. Eu já sei que se eu for fazer esse teste com ele, esse teste não vai me dar a resposta que eu preciso. Esse teste vai dar um resultado falso. E mesmo assim é um teste bilateral que eu não vou saber se ele tem déficit de força de um lado, do lado que dói, em relação ao lado que não dói. Então, olha só em saber onde é a localização da dor, eu já defini, isso já me ajuda a escolher os testes que eu vou fazer. Isso é muito... Uma pergunta, gente. Uma pergunta, que às vezes a gente não faz. Próxima pergunta. Qual o tipo de dor? É uma dor psicogênica? É uma dor neuropática? É uma dor nociceptiva? Pelo tipo de dor, ajuda você a ter uma ideia, por exemplo, vamos imaginar uma dor neuropática. É uma pessoa que tem uma neuropatia periférica decorrente do diabetes. Ou seja, os nervos da periferia sensitivos e às vezes motores não respondem mais aos estímulos como respondiam antes. Isso também tem dor associada. A gente já sabe que com a prática dos exercícios, nós não vamos ter uma melhora acentuada dessa dor. Nós vamos aprender a tolerar mais coisas. Por exemplo, se antes ele sentia dor ao realizar uma simples caminhada, pode ser que com o treino, fazendo a mesma caminhada, ele já não sinta tanta dor. Mas ele vai ter dor ainda. Então, isso também ajuda no prognóstico e ajuda até na indicação profissional. De repente, eu entender que é uma situação em que o exercício, a intervenção e exercício, não vai ajudar tanto, eu posso indicar, doutor André, por favor, eu acho que você deve procurar um profissional da área médica, de preferência especialista em dor. Acho que você vai precisar de algum tipo de medicação. O que eu puder fazer aqui com exercício, eu vou fazer, mas certamente isso não vai lhe ajudar no seu tratamento. Não vai lhe ajudar de forma completa, de forma total. Outra pergunta, quais são os fatores que agravam a dor? O que é que você faz, meu amigo, que essa dor piora no seu dia a dia? Vamos lá o exemplo do Serjão. Quando eu estou dirigindo, o ombro dói. Quando eu levanto o peso... Essas informações você anota ali, gente, e elas já vão ajudar, por exemplo, a definir as restrições de treino. Se o Sérgio me falou que o ombro dele dói quando ele faz uma abdução acima de 90 graus, eu já sei, de cara, sem ter tocado nele, que na escolha dos meus movimentos, eu vou fazer adaptações para evitar esse tipo de situação. Olha que bacana isso, gente. Sem pôr a mão no homem. E eu ainda posso exercer meu papel de educador e dizer assim, lá na sua casa, evite as atividades que você tenha que ficar com muito tempo com o ombro para cima, acima de 90 graus. Vou contar aqui uma história rápida. Eu tenho uma aluna na meia-idade, em torno de 50 anos, ela é uma empresária que trabalha no ramo de confecção. E ela tem um histórico de lesão nos dois ombros, muito grande. Tem uma instabilidade articular no ombro, já teve luxação no ombro, já está com certo grau de artrose, tanto na articulação escapulohumeral quanto na acromioclavicular. Enfim, o treino dela é bastante limitado. Ela tem um personal trainer que eu conhecia, confiava. Eu fazia a avaliação, montava o treino e o personal supervisionava. Aí, um belo dia, ela bateu na minha porta, nem avisou nem nada, bateu na minha porta, eu estava avaliando outra pessoa, e ela estava muito irritada, queria falar comigo porque o treino estava errado. Aí, olha, eu vou terminar essa avaliação aqui, e já eu chamo a senhora para a gente conversar. E aí fomos conversar. E aí, olha, depois que eu fiz esse treino ontem, eu falei, eu estou muito dolorida, meu ombro está pior do que quando eu vim a primeira vez. Isso era mais ou menos final do ano. Isso aconteceu agora, 2019 para 2020. Eu falei, calma, vamos com calma, vamos ver qual foi o exercício. Chamei o personal dela que estava lá morto de vergonha, e a gente começou a conversar. Olhando os exercícios e olhando, esse aqui você fez tudo certo do ponto de vista técnico. Ali não parecia ter nada que desencadeasse a dor.
Apesar da gente, e a gente tem que levantar essa hipótese. Você não pode simplesmente chegar assim e dizer assim, não foi isso, não, a culpa não é do meu treino, eu não erro. Você pode ter errado, sim, mas não foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a conversar com ela, vamos lá, vamos tentar voltar. Essa dor começou quando? Essa dor começou depois que eu saí do treino. Mas logo que você saiu do treino, por exemplo, quando você estava indo para casa, você já sentia a dor? Não, não sentia a dor. Foi mais no final da noite. Antes de dormir, eu dormi, acordei várias vezes com dor e hoje está insuportável. E aí a gente falou, o que é que você fez outra? Não, não, eu cheguei, jantei e... Ah, eu fiz uma coisa. O que foi que você fez? Eu decorei a árvore de Natal. Quanto tempo você passou decorando a árvore de Natal? Acho que uns 90 minutos. Então, imagina, gente, decoração de árvore de Natal. Acho que vocês estão me vendo aqui, né? Os braços acima da cabeça o tempo todo. Eu falei, mas eu estava tão motivada, será que foi isso? Não tinha peso nenhum, os enfeites... Eu falei, olha, não é a carga, outro erro que as pessoas atribuem. As pessoas jogam muito risco para a carga, e o risco às vezes é a técnica, é a posição, é a postura. Passou um monte de tempo com os ombros levantados, comprimindo aquelas estruturas que ficam entre a cabeça do húmero e o acrômio, né? Tendão, vamos lá, Sérgio, me corrija se eu estiver errado aqui. Busta subacromial, tendão da porção longa do bíceps e tendão do supraespinhoso, né? Então, essas estruturas que já estavam deterioradas, daí gerou um processo inflamatório. Então, a gente tem que ir atrás, né? Para depois a gente não tomar uma decisão errada em relação ao treino. Resultado, ela teve que parar um tempinho, os exercícios que envolviam a articulação do ombro, só para passar a fase aguda, fizemos alguns exercícios adaptados e logo em seguida continuou o treino, alguns dias depois. É importante a gente também saber os fatores que aliviam a dor. O que é que você faz que melhora a dor? Melhora quando você deita, melhora quando você alonga, melhora quando você está treinando, porque isso ajuda a gente a definir quais são as intervenções que eu posso incluir no treino, tá? Qual foi o impacto disso na funcionalidade? Gente, às vezes a dor de uma pessoa impede ela de trabalhar, impede ela de produzir, impede ela de se relacionar com os filhos quando os filhos são crianças. E isso tem um impacto muito grande até na saúde mental. Então, a gente entender isso, entender o impacto na função, e eu, particularmente, aí é uma opinião muito própria, eu gosto de investir muito em devolver a função para as pessoas. A primeira coisa que entra na minha cabeça não é melhorar a forma, não é melhorar a performance esportiva. Aquelas pessoas que estão com impedimentos funcionais, é devolver a função para elas. É o mais rápido possível o dia a dia delas estar como era antes, né? Que é justamente estratégias para devolver a função sem gerar dor. A frequência para avaliar os resultados do treino, você está sentindo essa dor, professor, do dia de 7 dias na semana, em média, eu sinto dor 2 ou 3 dias. A gente vai ver com o treino se nós estamos tendo melhora disso. Então, é uma forma de você avaliar o resultado da sua intervenção. Mesma coisa para a intensidade, tá, pessoal? Então, relembrando, eu queria que vocês prestassem muita atenção, bate o print aí dessa tela, né? Só fazer as perguntas certas já economizou um bom tempo de avaliação. A gente saber escutar os nossos alunos é tão importante. Isso aqui, um personal trainer fazendo no primeiro dia. E outra, pensa só. Pensa agora você como cliente. Caramba, o cara é detalhista, procurando saber as informações para escolher melhores exercícios, né? Então, isso é importante. Você, personal trainer, está sendo avaliado por ele também, lembre-se disso. E você está sendo avaliado pelo seu cliente, ele não vai conseguir lhe avaliar muito bem tecnicamente, né? Porque ele não é da área. Ele não vai avaliar se você está com a proposta correta de hipertrofia, se você está com a proposta correta para melhorar o setor. Ele não vai. Mas ele sabe avaliar se você é cuidadoso, se você acolhe, se você escuta, se você é um bom prestador de serviços. Aí, nessa história da escala de avaliar a intensidade de dor, nós temos na literatura algumas escalas já validadas pela literatura, são muito utilizadas hoje. A fisioterapia já usa isso há muito tempo. Os colegas de educação física não estão muito acostumados a utilizar, mas são escalas muito simples, gente, e que ajudam demais a gente a tomar decisão. Ajudam tanto, como eu falei no começo da apresentação, eu tenho uma assessoria esportiva de corrida. E a corrida é um esporte, ainda mais nós que corremos, o clube de corrida ele tem uma característica que é preparar as pessoas para competições.
Então, o clube de corrida hoje, eles se dividem em 4 grupos. Um grupo que treina para meia maratona de pista, um grupo que treina para maratona de pista, um grupo que treina para provas trail, né, provas de trilha, de montanha, e um grupo que treina para ultra. Então, não é um grupo, não é uma assessoria para quem está começando a correr. E o que acontece? Quando a gente bota uma competição, mesmo sendo corredores recreacionais, é natural que no percurso nós tenhamos algumas pessoas machucadas. E como eu sou defensor ferrenho dessa ideia de doeu, adapta e continua, isso não foi da boca para fora, nós criamos a nossa própria escala. Essa aqui já deve ser, viu, Sérgio? Acho que a versão 249.314, porque eu já mudei várias vezes as palavras, as expressões. São expressões bem utilizadas pelos corredores. Então, ele estuda um pouquinho a escala, né? Por exemplo, ele vai sair para treinar. Foi liberado pelo médico, mas ele não pode acompanhar a planilha do grupo, porque ele ainda não está pronto, ele ainda tem dor. Então, ele sabe que se a nota dele de 0 a 10 for nota 3, ele pode seguir no ritmo que eu prescrevi para aquela atividade. Se a nota for 4, 5 ou 6, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que produzir algum ajuste para melhorar essa sensação desagradável do desconforto ou da dor leve. Ou seja, ele vai diminuir a amplitude da passada, ele vai diminuir a velocidade, ele vai, enfim, tem que escolher algum tipo de situação para, utilizando essa estratégia, melhorou, então continua. Utilizando essa estratégia, não melhorou, aí entra na zona vermelha, que é quando ele suspende e imediatamente me comunica. E eu vou dizer para vocês, essa escala funciona tão legal, tão bacana. Gente, é tão simples, né? Agora, ela precisa ser... Você precisa explicar isso para as pessoas. Então, hoje, quando entra alguém no clube, um novato, eu preciso explicar para ele como é que funciona. Eu não explico para todos os novatos. Quando acontece a primeira lesão, eu explico como funciona para que ele se aproprie disso e tenha facilidade de tomar a decisão correta durante o treino, porque eu não corro do lado dele, né? É ele que tem que tomar essa decisão. Muito bem. Uma outra coisa que eu acho interessante, nós temos hoje, dentro do esquema de avaliação, a ideia sempre de avaliar, né, padrões de movimento básicos, por exemplo. Existem algumas baterias de testes pré-formatados para isso. O mais conhecido de todo mundo, eu acho que vocês vão concordar comigo, é o FMS, Functional Movement Screen, dos fisioterapeutas Gray Cook e Lee Burton. O FMS é uma ferramenta interessante, mas que as evidências ao longo dos anos não foram confirmando o impacto que os autores diziam inicialmente que isso tinha, por exemplo, na prevenção de lesão, por exemplo, na eficiência do gesto esportivo. Então, hoje, eu entendo avaliar padrão de movimento com outra finalidade, gente. Eu quero simplesmente ver como é que ele puxa, como é que ele empurra, como é que ele agacha, como é que ele se dobra, para saber, já para ter uma ideia da dificuldade que ele vai ter de fazer os exercícios. Ora, se eu peço para o indivíduo ali na minha frente fazer um movimento de flexão do tronco e flexão do quadril simultânea, né? Fazer um movimento de dobradura, e ele não consegue fazer isso, sem carga nenhuma, preservando, por exemplo, a coluna numa posição de neutralidade, eu não vou colocar exercícios de levantamento de peso do chão para a posição, para a postura em pé, porque eu vou estar colocando esse sujeito em risco. Então, às vezes, por isso que eu digo, gente, a avaliação hoje, ela é uma ferramenta disponível para 100% dos profissionais de educação física. Para de achar que a avaliação é aquela coisa que o professor está ali de calça jeans, ele tem uma sala só para ele. Não, isso também existe, quando você quer fazer uma coisa mais detalhada. Mas uma boa avaliação pode ser feita por você. Primeiro dia, contratou o personal trainer, seu primeiro dia hoje vai ser uma avaliação pré-participação. Você já mata o verme daquele indivíduo, porque ele já vai treinar um pouquinho, porque você vai testar um pouquinho de força, você vai colocar ele para alongar, ele já vai sentir, e ele vai se sentir cuidado, que é o que todo mundo quer, né? Lembra? Ele está te avaliando como prestador de serviço. E esse, pessoal, é um ponto que eu queria parar para discutir um pouquinho com vocês. Esse é um grande dilema
que muitas vezes ainda é discutido, na minha opinião, de uma forma equivocada. Quando a questão da reabilitação e do recondicionamento. O que acontece hoje? Muitas vezes, quando profissionais da área de fisioterapia, da área médica e mesmo profissionais de educação física recebem alguém que tem já, por exemplo, um diagnóstico de uma lesão, todo o foco da abordagem passa a ser aquela lesão. Como se o aluno fosse a artrite que ele tem, como se o aluno fosse a hérnia de disco que ele tem, como se ele fosse simplesmente a epicondilite lateral, como se ele fosse uma lesão cervical. Gente, a lesão, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser abordada na montagem do treino. Mas para de focar na lesão e foca no que é possível fazer, moçada. Tanta coisa é possível fazer com esse sujeito. E vou te dar uma dica de quem tem mais de 30 anos na profissão. E aqui, você, André, que é mais nova do que a gente, né, Sérgio? Com certeza. Mas aqui junto, Jô, se juntar aqui com o Renê, se juntar aqui junto, pegar o Renê junto, nós temos mais de um século de experiência de profissão. Mais de um século. Eu acho que os meus amigos aqui vão concordar comigo, porque eles também, André Benevides, eu conheço há muitos anos, sempre trabalhou com atividade física e saúde, sempre. Sérgio Franco nem se fala, que além de profissional de educação física, é fisioterapeuta. Renê, que eu fui membro da banca de TCC dele, já envolvia questões de atividade física e saúde na graduação. Então, acho que eles vão concordar comigo. Quando a gente foca, quando o ênfase é propositivo no que é possível fazer, a pegada, a motivação do aluno é outra. Ele para de olhar, ele para de colocar a lesão no centro da... Gente, é impressionante como tem gente... Às vezes eu deixo falar no começo, né, porque eu não quero interromper. Tem gente que gasta da avaliação, às vezes, 20, 25 minutos falando do seu problema. Fala com orgulho, sabe? Fala com... É importante a gente saber, mas concentra todas as suas energias. Aí o que acontece? Qualquer coisa que você faça que mexa com aquela região próxima é medo, evitação, é ansiedade, não vai dar certo, vai doer, eu já tive crise. Enquanto que a gente foca o que é possível fazer, muda completamente e a chance de um desfecho positivo é muito maior. Essa daqui, fazendo só um jabazinho, o livro Lesões do Esporte, de 2015, onde nós tivemos a honra de escrever o capítulo sobre treinamento funcional, eu já tocava nesse assunto. A gente falar lá que a avaliação física tem que extrair as reais condições de treinamento. Muito mais importante do que dizer assim, fulano de tal tem níveis de força, de resistência de força regular, ou fulano de tal tem flexibilidade na média. Eu tenho que definir o que é, com a avaliação, com aquela avaliação um pouquinho fora do modelo tradicional, meu irmão, o que esse cara consegue treinar? O que vai ser possível fazer para ele, tá? E desse jeito eu ainda consigo, olha que bacana. E aí, gente, em plena época de marketing digital, eu vou dizer para você uma outra dica. Agora, quando você estabelece, quando você conhece o que é possível fazer, e você sem compromisso nenhum, quem é que está acompanhando você, meu amigo? O cara diz, é o doutor Cicrano, é o fisioterapeuta Sérgio Franco. Eu vou mandar aqui, me dê o telefone dele, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp só para dizer o que foi que a gente decidiu fazer. Quando o fisioterapeuta recebe isso e vê assim, caramba, esse cara é diferenciado, esse cara faz um trabalho diferente. Pode ter certeza, quando aquele fisioterapeuta precisar indicar um profissional de educação física, você está na lista. Você entra, todo mundo agora quer ter uma lista, né? Uma lista para ter os seus leads. Você vira a lista desse sujeito, para vocês terem ideia. Anota essa dica aí, hein? Vou contar uma história muito legal. Sérgio, talvez, o Sérgio, não sei se ele vai saber. Algum de vocês, eu não vou conseguir ver vocês, mas algum de vocês conhece esse sujeito da foto? Ele é da Suécia. Eu vou dar o nome dele. Esse cara se chama Håkan Alfredsson. É um médico sueco. Vou contar a história do Håkan Alfredsson, que já vai começar, nós vamos começar agora uma série de tópicos desmistificando um pouquinho a questão de 2 exercícios. Mais ou menos em 1990, o Alfredsson, ele penava
penava há bastante tempo com a tendinopatia no calcânio, crônica, doía pra caramba. De vários anos, fez tratamento, medicação e nada funcionava. Eu li, é engraçado que eu li essa história na internet. Oi, certo. Tem quanto tempo ainda, Renezão? Um minuto. Dá, eu dou uma corrida aqui. Eu me empolgo, pessoal. Ô, René, tu tem que me chamar. Tu sabe que eu me empolgo. Aí acontece isso. Não vou deixar, não posso ter que... André tem que voltar para casa, Sérgio Franco também. Em 20 minutos, 25 minutos eu acho que eu fecho. Mas deixa eu contar a história do Alfredson. E aí o que é que acontece? Ele chamou um colega cirurgião, né, ortopédico, falou, cara, opera, eu quero operar logo, meu irmão. Eu não aguento essa dor, esse desconforto. O cirurgião amigo dele fez a análise e falou, não, o seu caso não é cirúrgico. Ele falou, não, mas eu quero fazer a cirurgia. Não, eu não vou fazer a cirurgia. Você é meu amigo, você ainda tem chance de conseguir recuperar isso com fisioterapia, tomando medicação, evitando fazer as atividades que faz. Aí ele, foi que o Alfredson decidiu fazer. Criou um protocolo na cabeça dele de exercícios com ênfase na excêntrica para rasgar o tendão. Então ele passou a fazer exercícios carregando esse tendão com muita carga e principalmente na fase excêntrica, porque como pesquisador, ele sabe que na fase excêntrica o dano muscular e conectivo é maior. E aí ele foi fazendo. E essa carga indo progressiva. Sabe o que aconteceu? Ele ficou bom. E 8 anos depois ele lançou esse artigo que vocês estão vendo aí, que é um dos artigos mais tradicionais da recuperação de tendinopatias, onde ele criou o próprio protocolo de treino com treinamento de força na fase excêntrica, que é o protocolo de Alfredson. Então, basicamente, aqui vocês têm, olhando as fotos, vocês veem a evolução de como é que é o aumento de carga, né? Começa com as 2 pernas, você facilita com as mãos para aliviar a concêntrica, desce lentamente, faz isso pelo menos 3 vezes ao dia. O protocolo, gente, hoje em dia ele não é muito usado porque ele é pouco operacional, ele leva muito tempo e são 3 vezes por dia. Mas o que é interessante, eu acho essa história fantástica, eu li essa história e depois eu falei com o professor doutor Rodrigo Oliveira, se ele estiver aqui nos escutando, aquele abraço, Rodrigo, um dos maiores fisioterapeutas do Brasil, e eu digo sem medo de errar, talvez o maior especialista em tratamento para tendinopatia que nós temos aqui no nosso país, pesquisador da Universidade Federal do Ceará. E ele conheceu o Alfredson confirmou essa história para ele. Isso só mostra, pessoal, que eventualmente dor, é claro que aí foi uma situação, né, inusitada, mas que a dor nem sempre ela é proporcional ao dano. Nós temos que guardar isso. Para gerar mais mito, para gerar mais um pouco de polêmica, o que é que a gente vai fazer? 10 fatos que todos deveriam saber sobre dor lombar. Olha só o que é que a gente precisa entender. Esse foi um trabalho, né? Na verdade, foi um editorial publicado também na British Medical Journal, para mostrar que hoje em dia a gente ainda assume muitos mitos em relação à dor lombar. Olha aqui os 10 fatos que na época que isso foi divulgado, isso foi muito falado, inclusive nas mídias sociais. Foi agora, em 2020. Primeiro, a dor lombar pode assustar, mas raramente é perigosa. Eu me lembro que quando, né, eu fazia graduação de educação física, quando alguém dizia assim, fulano de tal está com a hérnia de disco. Para mim, era um atestado de incapacidade. Aquele cara não pode mais fazer isso. Quando eu vejo hoje atletas do clube de corrida correndo provas de montanha de 100 quilômetros com a hérnia de disco que parece a cabeça de um dedo, eu fico impressionado. Mas como a gente tinha uma ideia equivocada antigamente, né? Outra, envelhecer não é causa de dor lombar. É óbvio, gente. Os tecidos vão envelhecendo, vão perdendo sua qualidade. Mas eu não posso atribuir que a dor lombar é única e exclusivamente por conta do envelhecimento. Dor lombar, olha esse dado. Isso aqui, todos esses fatos, eles estão apoiados por evidências de boa qualidade. A dor lombar crônica raramente está associada a uma lesão nos tecidos.
Isso é confirmado através de alguns estudos muito interessantes. Eles pegam uma amostra grande de pessoas que têm histórico de lombalgia crônica e uma amostra grande de pessoas que não têm histórico de lombalgia, nunca tiveram. Aí fazem exame de imagem em todo mundo, por exemplo, a ressonância magnética. Depois eles vão comparar os achados. Vocês pensam que tem diferença? Praticamente não tem diferença entre os achados de imagem em quem tem dor e quem não tem. E aí está a prova. Exames de imagem raramente mostram a causa da dor lombar. E olha isso que eu acabei de falar. Dor associada aos exercícios ou ao movimento não significa que a lesão está aumentando. Mas são 10 fatos, lá vai o sexto. Dor lombar, isso é um mito. Olha, vai ter gente que vai querer me excomungar quando ouvir um negócio desse. Mas essa ideia de dor lombar não é causada por postura inadequada. Aquela ideia que a gente acha que mochila vai piorar muito, vai causar escoliose, ou que sentar errado vai ser pé. Calma, não é bem assim. Dor lombar não é causada por fraqueza dos músculos abdominais. Eu conheci várias pessoas que nunca tiveram, com dor abdominal, com dor lombar, com abdominais, que nos testes de força abdominal tem o conceito máximo. Ai, Rosso, mas são exceções à regra. Gente, várias. Como dor lombar é multifatorial, dificilmente você pode atribuir causa a uma única dor. A coluna não sofre desgaste com as atividades cotidianas, como abaixar-se, sabe? Você ter que abaixar, né, todo correto. Calma, gente. A gente está preparado, o nosso corpo está preparado para fazer uma flexão do tronco, mesmo que eu arredonde as costas. A piora, o reaparecimento da dor não significa que você está se machucando. Olha isso, injeções, cirurgias e remédios fortes geralmente não representam cura para a dor lombar. E aí, o pessoal não gosta de botar referência e o ano que foi? Bom, essa é a minha referência para a vida toda. Escutem bem o que eu vou falar. Treinar um indivíduo procurando apenas evitar situações de risco é abrir mão do potencial preventivo do treinamento e não prepará-lo para as exigências do cotidiano, incluindo mexer com carga e prática esportiva. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Hoje, o profissional de educação física que não tem muita experiência, quando ele recebe, por exemplo, alguém com dor, qual é o primeiro cuidado dele? Super proteger aquele cliente. Então, ele evita qualquer situação que possa, em tese, provocar dor, Se ele não souber o que fazer, é isso que ele tem que fazer mesmo. Agora, para aqueles mais experientes, para aqueles que têm a oportunidade de acompanhar como personal trainer, gente, você não pode só evitar a situação de risco. Você tem que produzir melhora. Você tem que melhorar a vida daqueles. Você tem que prevenir ele para novas crises. E quando eu falo treinamento adaptado, o que é que eu quero dizer com o treinamento adaptado? Primeiro, num primeiro momento, a gente tem que respeitar o medo do cliente. A gente não pode dizer assim, frescura, mimimi. Não. Esse medo, se você não respeita, pode ter certeza, muito em breve aquele aluno vai embora. Mas a gente tem que respeitar sem deixar ele tomar conta do seu treino. A prioridade que eu falei, isso aqui é uma visão pessoal, tá, gente? Isso aqui é uma visão muito pessoal. Me incomoda muito quando eu vejo alguém com função limitada. Alguém que não está conseguindo subir escada, alguém que não está conseguindo botar um neto no colo, alguém que não está conseguindo carregar uma compra. Isso me incomoda demais, pessoalmente. Segundo, exposição gradativa aos movimentos que outrora desencadeavam dor ou medo. Né? Aos poucos, ele chega com medo, a gente respeita. Mas aos poucos, vamos tentar hoje agachar aqui, sentando um pouquinho mais baixo. Vamos tentar aqui colocar um quilinho a mais. A gente já vai entender qual é o impacto disso na neurofisiologia da dor. Progredir em intensidade, mas com responsabilidade. E, por último, desafiar para prevenir. Sim, se você for hoje, nas academias que eu tive a oportunidade de montar treinos para clientes, você vai ver lá clientes com hérnia de disco fazendo terra, fazendo stiff, fazendo agachamento. Mas eles não começaram assim. Alguns deles não começaram nem fazendo isso sem carga. Alguns deles levou tempo para criar confiança e a segurança para isso. E lembrar que o treinamento para as regiões corporais que não estão em sintomas ou que não estão vinculadas, meu amigo, senta a bronca. Às vezes aquele indivíduo precisa perder peso, está com uma lesão no ombro. O que ele puder fazer que incremente gasto calórico ou taxa metabólica basal, segue firme, tá?
Bom, eu trouxe aqui alguns estudos, mas o meu tempo está estourado, depois eu vou combinar com o Renê como é que eu vou disponibilizar isso, né? Mas mostrando que tanto exercícios resistidos quanto exercícios aeróbicos, essa é uma revisão sistemática linda, 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 linda. Eu adoro esse estudo, deu um trabalho danado para entender tudo. E é assim que tem que ser, viu, pessoal? Às vezes a gente tem preguiça de olhar gráfico, acha feio, acha chato. Cara, mas às vezes quando você vai começando a entender melhor, quando você abre um estudo, você já vai direto, o gráfico às vezes resume tudo. Então, esse é o que mostra que tanto exercícios resistidos isolados, quanto exercícios aeróbicos aliviam dor decorrente da osteoartrite do joelho. Esse aqui é um outro estudo também muito interessante, de 2017, mostrando que tem uma escala de dor muito conhecida na fisioterapia e na ortopedia, que é a escala WOMAC. Para cada para cada ponto na escala de dor, ou seja, quanto maior a escala de dor, cada ponto que sobe, isso significa que eu tenho perda de força dos flexores e extensores do joelho de 2%. Né? Ou seja, perda de força exacerba sintomas da osteoartrite, incluindo dor. E dor inibe o desenvolvimento da força. Outro que eu acho muito legal, não é qualquer pezinho, neném. Não é qualquer pezinho que vai melhorar a dor, não, neném. Olha só esse estudo que foi feito seguindo os protocolos, seguindo as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva para treinamento de força. Então, eles seguiram um protocolo que é conhecido no mundo todo. Quando fizeram análise de regressão, só vou ter diminuição da força e melhora da função quando eu aumento a força do quadríceps em pelo menos 30%. Então, se você vai treinar só muito leve, achando que vai melhorar a força, me desculpe, mas não vai rolar. Você tem que começar treinando leve, mas assim que for possível, lembra, progressão com responsabilidade. E por último, eu queria, os dois últimos, René, eu prometo. Olha só. Sobre exercício e controle da dor. Quando você respeita a dor e depois vai expondo esse indivíduo aos poucos àqueles movimentos que ele tinha medo, você obriga ele a pensar diferente sobre o medo da dor. É a exposição gradual. Gente, é o mesmo princípio para tirar a pessoa que tem medo de dirigir, para as pessoas que têm medo de elevador, para as ativamente. E o treinamento de força, as salas de musculação, elas permitem a gente fazer isso com muita essência, com muita tranquilidade. Então você esse fato de pensar diferente sobre o medo de dor, isso gera uma reação inibitória no sistema nervoso central. Essa reação inibitória do sistema nervoso central, ela briga com a hiperexcitação dos neurônios sensitivos. Então, olha só, nós vamos ter uma competição de sensação, né? A hiperexcitação que acontece normalmente em quem tem dor crônica, principalmente nos neurônios sensitivos, com essa reação de inibição gerada pela minha maior segurança agora de me expor ao movimento que antes eu tinha medo. E aí ele vai vendo que reconhece que essa exposição gradual não gera nem o medo e nem a dor. E aí progride no treino, sente que está próximo dos objetivos, tem aquela sensação de autoeficácia, que comprovadamente é uma sensação boa também, que alivia, que é importante no controle da dor, até virar treino normal. Então, meus amigos, aí tá, falei muito. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar, né? O que eu quero dizer para vocês, eu não quero ser irresponsável, essa capacidade de, às vezes, ousar quando o nosso aluno ele tem dor, isso é claro que quem vai se sentir mais à vontade para fazer isso é quem? São os profissionais que já têm mais experiência. Mas é importante que mesmo você que está nos escutando, que ainda não tem tanta experiência, mas vai ter, entenda esses princípios básicos que a gente discutiu sobre dor e exercício. E que sempre é possível adaptar o treinamento. Tirar o treinamento e depois devolver esse indivíduo. Ele perdeu não só as condições satisfatórias de aptidão relativa à área onde ele sentia dor, como ele perdeu a aptidão física de modo geral. E aí acaba expondo a saúde, acaba se expondo a outros problemas. Muito obrigado pela participação de todos. Eu estou aberto agora para perguntas, Sérgio. Vai com calma aí.